Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Meu nome é João Vitor e hoje a gente vai ter uma pequena aulinha sobre os tipos de sujeito. Como é do conhecimento de vocês, a frase ela é formada por três partes: sujeito, predicado e o verbo. Sendo o sujeito um dos personagens das principais, dos termos essenciais das orações. Enfim, o sujeito ele normalmente está localizado antes do predicado. O que seria o predicado? Quando você vai analisar uma frase, você vai ver onde está o verbo. Toda a frase, quase toda a frase, praticamente toda a frase é formada tem um verbo. Você achou o verbo. Achando o verbo, você vai achar quem está realizando o verbo, a quem o verbo está conjugando. Esse é o sujeito. O restante é o predicado. Para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual ele diz alguma coisa. Por exemplo, ele pode ser substituído por um pronome pessoal, do caso reto, e ele concorda com o verbo. Ou seja, por exemplo, comprar. É, quem compra, compra algo. Alguém comprou algo. Entendeu? Então, se possui o verbo comprar, é porque alguém comprou. Logo, o sujeito ele vai concordar com o verbo. Pedro comprou. Nós compramos. Nós corremos. Então, o sujeito sempre concorda com o verbo. Verbos no plural, sujeito é plural. E esse termo, o sujeito, ele pode sofrer uma ação ou ele pode realizar uma ação. São os casos das vozes verbais. Que isso fica para a próxima aula. E o sujeito, ele pode ser classificado em sujeito determinado, sujeito indeterminado, simples, composto, oculto e inexistente. E eu vou explicar para vocês cada uma delas agora. O sujeito simples, como o próprio nome diz, é quando o verbo principal de uma frase ele faz referência a um sujeito só. Ele possui apenas um núcleo do sujeito. Que seria o caso de João comprou laranjas. Quem é o sujeito? João. Qual é o verbo? Comprar. E o predicado? As laranjas. João comprou laranjas. Maria foi à escola. Maria é o sujeito. Foi é o verbo de ser. E escola é o predicado. Sujeito composto quando ele possui dois sujeitos no núcleo da frase. Por exemplo, João e Maria foram ao parque. João e Maria são duas pessoas, são dois sujeitos, João e Maria. O verbo é ir. Eles foram ao parque. O parque é o predicado. A professora e os alunos discutiram sobre a prova. A respeito da prova. A professora e os alunos. Quem são as professoras e os alunos? São eles. Eles são o sujeito e eles discutiram. Discutir é o verbo. Sobre a prova. A prova é o predicado. Então, a gente já tem o sujeito simples e o composto. Agora, a gente vai falar sobre o sujeito oculto. Mas, professor, o que é o sujeito oculto? É simples. O sujeito oculto, como o próprio nome diz, é quando ele não está explícito na frase. O que seria explícito? Quando ele não aparece. Então, frases em que você não diz um nome, não diz João, não diz Maria, não tem um nome. Pode ser que seja um sujeito oculto. E é aquele que, então, a gente pode identificar na desinência do verbo. Por exemplo, são... Estamos muito orgulhosos de você. Estamos. Nós estamos. Entendeu? Você não diz nós. Você não diz eu e você. Não diz
que não, você não chega a utilizar a palavra nós ou que não se inclui. Mas quando você fala estamos, a conjugação do verbo na primeira pessoa do plural, nós, já inclui você e a conjugação do verbo da frase em si já já inclui você também. Então assim, o sujeito é nós estamos. Deixei a minha chave em casa. Novamente a conjugação desse verbo do deixei. Quem deixou? Eu. Então eu sou o sujeito. É minha chave em casa. Então olha, ó, no minha você já sabe que é minha. Eu sou o sujeito. Depois do sujeito oculto, nós temos o sujeito determinado. Poxa, sujeito determinado, mas o que seria o sujeito determinado? É aquele que tem perseverança? Não, o sujeito determinado aqui é aquele. Também pode ser o sujeito que tem perseverança, mas o sujeito determinado aqui é aquele em que está sendo dito na frase. Ele é identificado. Por exemplo, João foi à escola. Aqui você tem João sendo determinado. João foi à escola. Quem foi à escola? João, ele é um sujeito determinado. Maria, a professora e os alunos foram ao passeio. A professora e os alunos são sujeitos que estão sendo determinados. Então, eles são sujeitos compostos e determinados, porque são dois sujeitos numa oração que estão sendo explícitos. Entenderam? Vamos adiante. Como existe o sujeito determinado, também existe o sujeito indeterminado. Ou seja, é aquele que não está explícito, que não aparece na frase. Mas ele está ali. Por exemplo, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu de trancar a porta? Alguém esqueceu de trancar a porta. Mas você não sabe exatamente quem foi que esqueceu de trancar a porta. Diferente do sujeito oculto, em que você sabe quem foi, é deixado claro quem está ali, que se foi nós, se é meu, se é seu. No sujeito indeterminado, não se deixa um sujeito. Ele não aparece. Ele não. Meio que não existe. Você fica meio tipo, quem será que é? Por exemplo, precisa-se de vendedores. Precisa-se de vendedores. Quem precisa-se de vendedores? Para que precisa-se de vendedores? Quem são esses vendedores? Você fica aberto. Eles estão indeterminados. Quem são esses vendedores? Também tem o sujeito inexistente, que são orações que não possuem sujeitos. Então, assim, e geralmente elas são acompanhadas de verbos impessoais. Por exemplo, os verbos impessoais são aqueles que identificam fenômenos da natureza, do tempo. Então, assim, por exemplo, nevou o dia inteiro. O dia inteiro, o dia todo. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Há muita gente na praia. Na minha família houve um caso parecido. Vocês percebem que em todas essas orações não possuem um sujeito. Não há uma explicificidade. Nossa, essa palavra é complicada. Não há uma especificação de alguém na frase. E eu creio que é isto. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse tipo de sujeito. E agradeço pela atenção.